Levante uma de suas mãos para adorar aquele que vive e reina para todo sempre. Comece a dizer palavras que exaltem o nome dele nessa noite. Existe uma atmosfera aqui que ela é destravada na mesma medida em que nós geramos expectativa a respeito do que Deus pode realizar no nosso meio nessa noite. Comece a exaltar e a glorificar o nome de Jesus. Se você declara que é por Ele que você realiza tudo que você realiza na sua vida, então comece a expressar para Ele aí nessa hora qual é o clamor que está no seu coração. Diga: é Ele. Agora aplauda o nome de Jesus. Aplauda, aplauda, aplauda o nome de Jesus. Aleluia. 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 Aproveita que você já está de pé. Pega a tua Bíblia, por favor, e abre no livro de Atos, capítulo 3. Atos capítulo 3, você está com a sua Bíblia aí? Você pode levantar a sua Bíblia aí nessa noite, você que trouxe Bíblia. Irmãos, é muito importante trazer a Bíblia para a igreja. Eu sei que no seu celular tem a mesma coisa escrita, mas quando você sai de casa com a Bíblia na mão para ir para a igreja, você passa um recado. Quando a sua família vê você com a Bíblia na mão, você passa um recado. Então é importante a gente voltar a adquirir esse hábito do crente em Cristo Jesus, andar com Bíblia na mão. Amém, igreja? Amém. Aleluia. Atos capítulo 3, a partir do versículo 4. Nós vamos ler o versículo 4 e o versículo 5. Vocês vão ficar comigo aí? Que glória, hein? Que glória. Márcio está rindo à toa, né? Tá, tô vendo. Aleluia. Para você que está sendo alcançado por essa mensagem, nós estamos direto do templo da Igreja Palavra Viva em Cabo Frio e nós queremos abençoar você. A palavra de hoje está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículos 4 e 5. Diz assim a palavra do Senhor: E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. Você pode dizer em voz alta isso? 1, 2, 3. Esse ensaio foi muito bom. Vou contar de novo, você diga de novo em voz alta. 1, 2, 3. Aleluia. Versículo 5. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. Coloque sua Bíblia sobre o seu assento. Eu quero orar com você. Em nome de Jesus. Senhor, eis aí a tua palavra, ó Deus. Que o Senhor coloque as tuas palavras na minha boca. Que a tua igreja seja edificada e principalmente que o teu nome seja glorificado no nosso meio. Nós oramos e te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar glorificando o nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, o reino de Deus, toda a conjuntura na qual o reino de Deus chega, ele move e inverte a lógica religiosa dos homens. O reino de Deus, quando ele chega num lugar, quando ele chega numa família, quando ele chega numa casa, o reino de Deus, quando ele se estabelece numa localidade geográfica, quando ele se estabelece nos corações de homens e mulheres sedentos, o reino de Deus, ele tem a capacidade de inverter completamente a nossa lógica religiosa. Olhe para mim, por favor. Toda vez que Deus estabelece um plano, para que esse plano seja derramado e seja desenvolvido na terra, Ele escolhe homens e mulheres para que através deles, o plano desenhado por Deus na eternidade, possa ser manifestado na terra. Por isso diz a Bíblia
A natureza aguarda ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus. Por isso que quando nós nos reunimos, nos ajuntamos como igreja, é fundamental que aquilo que nos move seja a mesma coisa que vai continuar nos motivando à medida da caminhada. Wallace, não adianta começar bem se no meio do caminho a tua motivação mudou. Não adianta ter um bom ponto de início se no meio do caminho você se perdeu. Se no meio do caminho a tua motivação mudou, se no meio do caminho você passou a ficar ludibriado por algumas outras coisas no caminho. Então o reino de Deus, ele serve em primeiro lugar na nossa cultura ocidental, na cultura de um país como o Brasil, que tem religião de A a Z. O reino de Deus, quando ele chega, em primeiro lugar o que ele faz é inverter completamente a nossa lógica religiosa. Porque em qualquer religião no mundo, existem rituais e existem coisas que alguém faz para que a divindade ou a pseudo-divindade dessa religião atenda a algum pedido dessa pessoa. Qualquer religião, falsa religião, é assim que ela acontece. A pessoa cumpre uma série de rituais para que a suposta divindade dessa religião possa responder retribuindo de alguma forma. O reino de Deus é o único no qual, em primeiro lugar, Deus já fez por nós, sem nós merecermos, sem nós termos consciência de que necessitamos, e sem nós ao menos sabermos. Em primeiro lugar é Deus quem faz, e depois que Ele faz, Ele nos chama para um lugar onde nós vamos receber o efeito daquilo que Ele fez, e a partir daí, Ele começa, Ele mesmo, a mover em nós a necessidade alinhada a esse reino. O reino de Deus, ele é o reino de ponta cabeça. O reino de Deus é o reino no qual a religiosidade vira de cabeça para baixo. O reino de Deus é a única coisa ou estrutura na sua vida que vai fazer isso com você. Só no reino de Deus é que o doutor senta para ouvir o analfabeto. Só no reino de Deus que aqueles que lá fora têm proeminência, têm importância, chegam aqui e são tratados como servos dos irmãos. É só aqui, onde o reino de Deus é estabelecido, que a lógica da sociedade é invertida. Porque tem pessoas, alguns de nós, que a gente tem honra em qualquer lugar que você for. Qual é a diferença, ou qual é a ação do reino de Deus na sua vida, se quando você chega aqui, tudo que acontece é você receber honra também? Não tem nenhuma mudança. Agora, o reino de Deus também é o único lugar no qual alguém que não tem honra em nenhuma outra área da sua vida social chega aqui e é tratado com honra. Porque o reino de Deus inverte toda a nossa lógica, pastor Adilson. O reino de Deus faz com que a gente olhe para o pobre, para o necessitado e considere ele maior do que a nós mesmos. Porque no reino de Deus, o maior é o que serve. No reino de Deus, aquele que quiser ser o primeiro, que seja o último. O reino de Deus, ele pega toda a nossa lógica religiosa, que nós aprendemos nesse paísão chamado Brasil, que tem religião de A a Z, e pega tudo isso e diz: olha, vocês estão errados. O reino de Deus é a única estrutura que é capaz de dizer para você: você é um pecador, você está errado, e mesmo assim você percebe que o reino de Deus é a única coisa que pode consertar você. O reino de Deus é um reino em que aquele que é porta-voz dessa mensagem não está autorizado a machucar e nem a ferir ninguém, mas ele ao mesmo tempo não pode negociar a palavra com medo de machucar e nem de ferir ninguém. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que nenhuma pregação pode, advinda da própria carne do pregador, ferir e nem maltratar você.
Mas toda a pregação do evangelho do reino de Deus, ela precisa conduzir você para um lugar de arrependimento, onde você compreende que em primeiro lugar foi Deus que fez por você, e é esse evangelho da cruz que vai levar você para o lugar onde você desejaria estar, se soubesse qual é a sua realidade, porque o evangelho da cruz de Cristo é o que salva você, é o que restaura você, é o que transforma você, é o que tira você do lugar da desonra, do lugar da destruição, do lugar da morte, e leva você a um lugar junto de Deus, na eternidade. Eu não sei se você veio da mesma expectativa que eu, mas se você veio e tem mão, levanta. Se tem boca, da glória, porque existe um evangelho sendo derramado em nós, e que tira cada um de nós do lamaçal do pecado e nos leva a um lugar de intimidade e de relacionamento com Deus. Aleluia! Aleluia! Só o reino de Deus é capaz de fazer isso. Porque agora parece que está na moda a história de que você precisa vivenciar a cada semana a melhor experiência da sua vida. Porque quando não é o evangelho do reino de Deus, ele se torna o seu próprio evangelho, do seu próprio reino. E aí, quando as novidades acabam, e aí, quando aquilo que o homem pode proporcionar se encerra, Jaqueline, a gente precisa ficar inventando coisas e coisas, para que você continue vivenciando na sua cabeça uma pseudo-experiência, que é de alguma forma para validar o restante da sua semana. Olhe para mim, por favor. O evangelho é a única coisa na face da terra que é capaz de dar significado para a vida de um homem. Não são as experiências que ele tem na sua semana, não são as experiências sensoriais do ambiente de culto. É quando você é tocado no espírito por aquilo que o céu está movendo sobre você. E aí, quando o Espírito toca em você, você não só desfruta do que o céu tem para realizar em você, mas você se torna um participante. E essa palavra, ela começa a fluir também através de você e alcança pessoas que talvez não seriam alcançadas. Aqui a gente está diante de um texto, eu quero começar a pregar nessa noite. Pedro e João, eles estavam em direção ao templo. Diga comigo, ao templo. O templo ainda é de fundamental importância para nós. Não o templo judaico com as mesmas conjunturas, mas o congregar-se. A Bíblia, no Novo Testamento, chama o que a gente está fazendo aqui agora, e esse lugar aqui, de casa de Deus. Está lá em 1 Timóteo, é só você abrir. Então, se existe algo especial, escute bem, não existem mais lugares sagrados. Não existe. A oração que você faz dentro do teu quarto com a porta fechada tem a mesma validade se você subir um monte para orar. O monte não é um lugar espiritualizado. O monte é um lugar de retiro. O monte é um lugar de dedicação. Assim como o seu quarto também pode ser. Não me entendam mal, eu gosto de subir um monte para orar. Mas o monte por si só não tem poder de nada. O que tem poder de mover o coração de Deus é um coração contrito e quebrantado diante de Deus. Porque se você subir um monte com uma atitude e uma intenção que não está alinhada à intenção e à atitude de Deus, irmão, você está simplesmente cumprindo uma liturgia para tentar obrigar a Deus a fazer o que você quer que Ele faça. É assim com a oração, é assim com o monte, é assim com o jejum, é assim com todas as disciplinas espirituais. Tudo isso não serve para você manipular a Deus, isso serve para alinhar você à vontade soberana de Deus. Quem está me entendendo, diga amém. Pedro e João estavam indo ao templo, diga comigo, ao templo. Eles estavam indo ao templo para orar. Isso é lindo, porque a gente acabou de terminar uma campanha de 40 dias de oração no templo. Isso é lindo porque mostra para nós que a disciplina espiritual da oração nunca pode ser negligenciada.
A oração é não só aquilo que alinha você ao que Deus quer fazer, mas também torna você sensível ao que Deus já está fazendo. E por que isso rompe a nossa lógica religiosa? Vamos ao texto. E Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. Vou te contextualizar aqui. Eles estavam indo para o templo, e aí diz o texto que tinha um coxo. Em algumas traduções diz que ele era coxo desde o ventre da sua mãe. Isso é louco demais. Todos os dias colocavam ele junto àquela porta, porque a porta formosa era a porta por onde passavam os judeus, que eram mais, não sei se eu posso dizer essa expressão dessa forma, mas os homens mais piedosos, eles passavam por essa porta. E aí todo dia colocavam um homem ali, porque na tradição judaica, você é basicamente obrigado a dar uma esmola para quem tinha necessidade. Então ele ficava ali estrategicamente para tentar buscar uma coisa que iria aliviar imediatamente a sua necessidade. Preste atenção nisso. Ele estava num lugar no qual ele tinha certeza que ele poderia buscar alguma coisa para aliviar a sua necessidade imediata. Quem está me entendendo, diga amém. Agora, acompanhe comigo o seguinte raciocínio. Quando colocaram aquele homem ali naquele dia, ele não fazia ideia do que ia acontecer. Quando ele acordou naquele dia de manhã, ele não fazia ideia do que estava esperando por ele à tarde. Porque diz o texto que eles estavam indo orar na hora 9ª, ou seja, 3 horas da tarde. Quando ele acordou, ele não fazia ideia de que aquele seria o dia no qual a vida dele seria drasticamente transformada. Por quê? Porque ele se acostumou, pastora Soninha, a ir para o lugar certo, mas simplesmente para buscar aquilo que iria suprir a necessidade imediata dele. Ele estava no templo, passavam por ele homens piedosos, mas tudo que ele queria era uma esmola. Aí nós chegamos nos versículos que nós lemos aqui. Versículo 4, e Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. Você sabe que em muitas ocasiões falta para a igreja de Cristo, para os membros das igrejas, a coragem desses homens aqui. Porque na maioria das vezes o que a gente escuta é: não olha para mim não, olha para Jesus. Olha, eu sou um homem falho. E isso é verdade, isso é certo. Porque se a gente pauta a nossa fé num homem, a nossa fé tende ao fracasso. Agora, a igreja de Cristo, se ela não for o referencial do céu na terra, pergunta a você, o que será? Se o mundo não puder olhar para dentro da igreja e ver algo diferente do mundo, a igreja serve para quê? Só para anestesiar as nossas frustrações do dia a dia? Só para você ter um lugar, para ter um senso de pertencimento? Porque talvez tudo o restante na sua vida fracassou? A igreja não é meramente um clube no qual você tem uma identidade atrelada a você. Domingo à noite eu ia para o churrasco, me embebedava, ou talvez eu usava droga, ou então eu estava de casa em casa, ou então eu estava fazendo nada, simplesmente sentado vendo televisão. E agora, do domingo à noite, eu frequento uma igreja porque eu sou crente. Para algumas pessoas o evangelho só mudou a rotina semanal. Para algumas pessoas o evangelho tudo que faz é transformar os compromissos que você tem na semana. Mas é aí que está a coisa louca de tudo. Porque quando a gente olha para o reino de Deus, o propósito e a proposta do evangelho não é mudar os teus afazeres semanais, não é te dar compromissos durante a semana, mas é mudar o teu caráter, é transformar quem você é dizer para o pecador: não peque mais, é dizer para o adúltero: não adultere mais, é dizer para o mentiroso: não minta mais, é dizer para aquele que está no lamaçal do pecado: ei, aqui tem uma igreja e nós vamos resgatar você. Porque o papel da igreja não é fazer o pecador se sentir bem com o seu pecado, nem tampouco escorraçar ninguém por causa do seu pecado. Mas a igreja precisa ser o diferencial no mundo. A igreja precisa ser um farol para o mundo. A igreja precisa ser um lugar onde você se sente
duramente confrontado, mas ao mesmo tempo amorosamente acolhido. A igreja é o único lugar na face da terra onde a sua vida ganha significado a partir do momento em que você enxerga, talvez pela primeira vez na vida, quem você realmente é. Todo mundo que chegava até Jesus, ninguém ia embora de mão vazia. Sabe por quê? Porque Jesus tinha a confrontação e o acolhimento. Jesus tinha a dureza da verdade e a compaixão do amor. Se a igreja precisa ser o retrato de Cristo sobre a terra, quando esse homem olhou para Pedro e João, ele buscava um paliativo. Ele buscava simplesmente resolver um problema imediato. Mas quando Pedro e João olham para ele e têm a autoridade e a coragem de dizer: ei, olha aqui para mim, olhe para nós. Eu quero conjecturar aqui, e obviamente eu não vou criar nenhuma doutrina em cima da minha conjectura. Preste atenção. Imagina aquele homem sentado e o dia inteiro nem olhava para o rosto de ninguém que passava ali. E ninguém também era capaz de parar e olhar no rosto dele. Porque quanto mais você se coloca numa posição de miséria, e aqui a miséria é muito mais do que a miséria material, quanto mais você se coloca numa posição de miséria espiritual, mais você se torna uma parte da paisagem. Você se torna um invisível no mundo espiritual. Agora imagina que vida desgraçada é essa, que ninguém nota você, ninguém percebe quem é você, ninguém se importa em quem você realmente é, porque para algumas pessoas você vale o quanto você faz, para algumas pessoas você vale o quanto você tem. Agora Pedro e João, eles são igreja de Cristo sobre a terra. O Espírito Santo já tinha descido sobre eles. A ignição do Espírito Santo de Deus já tinha acontecido sobre a igreja. Então eles compreenderam que, em primeiro lugar, talvez o papel da igreja para algumas pessoas seja enxergá-las. Para algumas pessoas, talvez, a missão mais importante que a igreja faz é enxergar essas pessoas. E quando ele diz: olha aqui para a gente, eles estavam oferecendo muito mais do que uma esmola. Eles estavam oferecendo aquilo que talvez aquele homem não tivesse em hora nenhuma: auxílio espiritual, atenção de verdade, fazer com que ele deixasse de ser parte da paisagem. Sabe aquelas pessoas pelas quais a gente passa no dia a dia e elas já são parte da paisagem? Tem gente que é assim, irmão. E não precisa ser um mendigo deitado na rua, uma pessoa de situação de rua que está lá com uma barraquinha. Não precisa ser isso, não. Tem gente que às vezes dentro de casa se tornou parte da paisagem para você. Tem gente que às vezes dentro da tua própria igreja se tornou parte da paisagem por você. Irmão, que história é essa? A gente se tornar seletivo com quem a gente vai ou não manifestar o amor de Cristo na igreja. Então na igreja, pô. Que história é essa? Que se você tem muito, você é muito bem quisto. Se você não tem nada, você fica no cantinho. Se você sabe fazer muito, você, olha, vem para cá. Se você não sabe fazer, você fica no cantinho. A igreja precisa desesperadamente romper a lógica religiosa do mundo. Aí versículo 5. E aqui eu vou começar a pregar. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. Irmãos, depois dessa breve introdução, eu quero ministrar sobre a sua vida a expectativa que o mundo tem a respeito da igreja. Porque quando esse homem olhou para Pedro e para João, diz o texto, ele esperava receber deles alguma coisa. Quando alguém olha para você, o que é que essa pessoa pode esperar receber de você?
Quando essa pessoa olha para a nossa igreja, quando essa pessoa olha para a igreja de Cristo, o que ela pode esperar receber em troca? Talvez a expectativa desse homem estivesse completamente desalinhada do que Pedro e João intencionavam fazer. Mas mesmo assim, ouça com muita atenção o que eu vou dizer. Mesmo assim, ele olhou para Pedro e para João, esperando receber deles alguma coisa. A pior coisa não é alguém esperar de você uma expectativa equivocada. O pior é quando ninguém espera nada de você. O pior é quando alguém olha para a igreja e não espera nada da igreja. Irmãos, a natureza aguarda ansiosamente pela manifestação dos filhos. A igreja de Cristo nessa cidade já faz muito show, já faz muita alegria, já faz muito alarde. Agora, cadê essa igreja ganhando os perdidos? Cadê o número de divórcios diminuindo? Cadê o número de assassinatos diminuindo? Cadê aquilo que a igreja deveria fazer? Cadê de fato uma igreja que no mundo espiritual seja uma igreja vencedora? Uma igreja que foi movida para vencer, uma igreja que invade as trevas e as portas do inferno não prevalecem contra ela. Onde está a igreja? A igreja que era considerada cafona antigamente, porque agora é moda ser crente. Eu já falei aqui algumas vezes, irmãos, eu tenho saudade da época que era cafona ser crente. As pessoas olhavam para você e falavam assim, é crente. Eu tenho saudade dessa época, sabe por quê? Porque a modinha transformou a gente, em muitas ocasiões, Luiz, simplesmente uma cópia, uma caricatura mal feita do mundo. Porque a gente continua, ano após ano. Acaba o ano, vai começar um ano novo. Esse ano, olha as bobajadas que a gente fica se aglomerando. Esse ano vai ser o melhor ano da sua vida. Todo ano a gente fala a mesma coisa. E as famílias continuam a se dissolver. O divórcio continua aumentando. O tráfico de droga continua invadindo tudo. Quando a gente olha uns para os outros, a gente espera o quê, irmãos? Esse homem aqui, ele olhava para Pedro e para João e ele esperava receber alguma coisa. Agora a expectativa dele, pastor Daniel, era completamente equivocada e desalinhada com aquilo que o céu tem para fazer. Uma coisa que a gente precisa discernir como igreja é que, se o mundo olha para nós e tem uma expectativa equivocada, tudo bem. Agora, quando eu olho para você, quando você olha para mim, e a nossa expectativa não está alinhada ao que Deus está fazendo nesse lugar, das duas uma. Ou você está desalinhado em relação ao que Deus tem para fazer, ou eu estou. Ou uma terceira, né? Ou nós dois. O que eu estou querendo explicar e trazer você um entendimento nessa noite? Que nós precisamos continuamente estar sensíveis ao que Deus está realizando, para que, quando alguém olhar para nós esperando receber alguma coisa, a nossa resposta seja igual à resposta de Pedro e de João. Porque a expectativa do mundo, ela pode ser equivocada. Alguém pode vir aqui para a igreja, não é porque quer a salvação em Cristo Jesus, a eternidade, não. É simplesmente porque quer o casamento de volta. É simplesmente porque se frustrou lá fora e quer aqui um lugar para ser cuidado. É simplesmente porque está doente e veio para cá para orar, para Deus curar. Já foi desenganado todo mundo e está aqui. Irmãos, essas expectativas também acontecem. Sabe por quê? Porque a igreja é o lugar de cura. A igreja é o lugar de restauração. A igreja é o lugar de renovo. A igreja é o lugar onde pessoas que estão frustradas chegam aqui e são renovadas em nome de Jesus. Agora, isso tudo, irmãos, é só a periferia. Porque o evangelho não é ação social. O evangelho não é cura para todo mundo. O evangelho não é Deus suprindo as nossas necessidades. O evangelho é salvação em Cristo Jesus.
salvação em Cristo Jesus é a coisa mais maravilhosa que você pode receber na sua vida. Porque tudo o que acontece é por causa da glória de Deus. Se você foi salvo, é para a glória de Deus. Se você é curado, é para a glória de Deus. Se você foi resgatado, é para a glória de Deus. Se a sua família foi restaurada, é para a glória de Deus. Se Deus te deu dons, é para a glória de Deus. Se Ele te deu talento, é para a glória de Deus. Se Ele prospera você, é para a glória de Deus. Se Ele pegou as tuas finanças e te deu a possibilidade de expandir, é para a glória de Deus. Só é possível compreender e começar a estar alinhado ao que Deus está fazendo quando você percebe que dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. A Ele, pois, a glória eternamente. Aleluia! Agora o grande problema, maior ainda, vou mais um passo adiante, é quando a nossa expectativa também se torna equivocada. Você já chegou aqui, você já foi alcançado pelo Evangelho, Jesus já mostrou para você que Ele tem muito mais do que você podia imaginar, e a tua expectativa continua sendo apenas no paliativo. Aí você fica vivendo de culto em culto, fica vivendo já assim, tem que chegar no próximo culto. Não é porque você está com expectativa para a dimensão da atmosfera do espiritual, é porque no próximo culto você já vai querer saber qual é a bênção que Deus vai derramar. Porque naquele próximo culto você vai receber a oração de fulano de tal. Porque naquele próximo culto o pastor vai liberar uma palavra e aí você vai receber para a sua semana. O crente que vive de culto em culto e não leva o culto para casa é um crente com a expectativa equivocada a respeito do reino de Deus. É esse cara aqui. Pedro e João, ele ainda não sabia, mas Pedro e João, eles portavam, eles carregavam uma coisa que poderia mudar completamente a vida dele, mas tudo que ele queria era uma esmola. Pedro e João podiam levantar ele dali, e mesmo assim, tudo que ele queria era um paliativo. Pedro e João, eles carregavam, através do Espírito Santo de Deus, poder, para que aquele homem levantasse da cama, mas tudo que ele queria era uma moeda. Irmão, eu tenho uma palavra de Deus para você aqui. Para de buscar simplesmente o paliativo e começa a mergulhar naquilo que Deus tem para fazer, para transformar você e para alinhar você ao que Ele já está fazendo. Coisa muito triste é para um homem e uma mulher que fica vivendo de queda em queda, que fica vivendo de desgosto em desgosto, de separação em separação, de frustração em frustração, porque a igreja é só um paliativo para você. Enquanto o reino de Deus for simplesmente um paliativo para nós, tudo que a gente vai ter é a frustração de não ter, muitas vezes, a nossa necessidade atendida. Quem disse para você que Deus é obrigado a fazer o que você quer? Quem disse para você que Deus é obrigado a te curar? Quem disse para você que Deus é obrigado a te prosperar? Quem disse para você que Deus é obrigado a fazer qualquer coisa que você peça a Ele? Por acaso alguém deu alguma coisa para Deus que dele possa requerer de volta? Ou alguém conheceu a mente de Deus que possa ser o seu conselheiro? Dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Então é impossível se relacionar com Deus na profundidade se tudo que você busca de Deus é a satisfação imediata de uma necessidade, irmão. O reino de Deus, ele é muito além, ele vai na eternidade, ele vai naquilo que os olhos não veem. Por isso Paulo vai dizer, nós paramos de fixar os olhos naquilo que se vê. Porque o que se vê é transitório, é passageiro, vai acabar. Mas o que não se vê, Sandro, é eterno. Irmãos, a gente cantou aqui, e se tem um hino, se tem um tema de hino que me pega, irmãos, é coisa que fala da volta de Jesus. Irmão, me pega, irmão. Porque imagina que você vai um dia face a face com Ele. Imagina que hoje a gente vê em parte, a gente vê a sombra, mas vai chegar um dia que nós o veremos como Ele é. Vai chegar um dia que não tem mais morte, nem choro, nem pranto, nem clamor, nem dor,
porque as coisas velhas terão passado. E quando Ele vier buscar a sua igreja, nós estaremos com Ele nos ares. Ei, eu vim aqui nessa noite para dizer para você: para de buscar paliativo no reino de Deus, porque o reino de Deus é eterno para você. Aquilo que Deus tem para realizar na sua vida vai muito além do que olhos viram, do que olhos ouviram, do que ouvidos ouviram, porque nem subiu ao coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ele olhou para Pedro e para João esperando receber alguma coisa. E quando Pedro olha para ele, ele diz: olha, sinto muito frustrar a sua expectativa. Estou parafraseando aqui na nova tradução na linguagem de Weberson. Sinto muito frustrar a sua expectativa. Eu não tenho prata e nem ouro. Imagina se ele parasse ali. Até o que a Bíblia chama de coxo, e olhar para o que cara vagabundo é esse que não cumpre nem a lei? Porque a tradição oral obrigava o judeu a dar esmola. Aí ele diz: olha, não tenho prata nem ouro. Não tenho prata nem ouro significa, infelizmente, eu tenho que frustrar a sua expectativa, porque a sua expectativa está errada. Talvez para algumas pessoas Deus tenha me trazido aqui nessa noite para dizer: não adianta, porque a sua expectativa está errada. Não adianta continuar orando por algo que não está alinhado à vontade de Deus. Não adianta ficar clamando por aquilo que Deus já mandou você parar de orar. Não adianta ficar esperando resposta daquilo que Deus já disse que é não. O que eu tenho, eu te dou. Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, rapaz, se você soubesse o que eu tenho, porque isso eu te dou. E ele diz: levanta e anda. O texto diz que ele pegou na mão, e de repente aquele que estava sentado, aquele que estava caído, aquele que estava prostrado, ele levantou à vista de todo mundo. Aquele que era levado todo dia como um incapaz, como aquele que ninguém dava nada, como aquele que só ficava ali sentadinho na porta e ninguém nem notava. Todo mundo também estava vendo aquele homem de pé. Sabe para quê? Para que a expectativa dele estivesse mais uma vez alinhada ao que o céu pode fazer. Muitas vezes, pessoas se utilizam desse texto para dizer assim: porque quem te viu caído vai te ver de pé em nome de Jesus. A gente cria um evangelho como se a gente tivesse que ficar disputando com os outros. Assim: agora eu estou melhor que você. Eu estava caído e você riu? Agora você vai se arrepender. Parece que o evangelho é para a gente ficar medindo espiritualidade. Porque eu falo mais língua estranha, porque eu já curei não sei quanto. E aí, irmão, vamos parar com essa bobagem, essa infantilidade, esse playground gospel. E vamos começar a mergulhar e a nos importarmos com o que realmente importa: a glória de Deus. Aquilo que fez o homem ficar de pé, não para que ele fosse visto para todo mundo, mas para que Deus fosse glorificado através dele. Já se passaram 2000 anos e a gente continua falando desse cara. Já se passaram quase 2000 anos e a gente continua glorificando ao Senhor através da história desse homem aqui. Eu quero profetizar sobre você: a sua história não é para que pessoas conheçam simplesmente o teu nome, mas é para que Deus seja glorificado através daquilo que Ele mesmo fez na sua história. Eu quero declarar, em nome de Jesus, uma história vitoriosa para a glória e honra do nome de Jesus. Aleluia, aleluia.